Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje temos mais um episódio quente aqui na roda do Bicho Gente Podcast. Meu nome é Irene Prestes, sou psicóloga, psicanalista e ao meu lado da família Bicho Gente. Oi, gente, sou Bárbara Meira, mercadóloga e graduando em psicologia. O nosso convidado é formado em medicina veterinária, tem experiência vasta em anestesiologia e farmacologia veterinária. Foi um dos fundadores da Sanaú e hoje é diretor, da Sociedade em Prol dos Animais Não Humanos. Nós vamos discutir com ele exatamente as questões relativas à odontologia veterinária. Muitas questões para nós debatermos hoje aqui. Então, muito obrigada por sua presença, Lourenço. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Igualmente. E acho que para começar, a gente teria que entender um pouquinho o que é a odontologia veterinária, por que caminhos ela segue, no que ela é parecida com a dos humanos ou se distancia dela, né? Certo. Bom, inicialmente, por que um anestesista está falando de odontologia veterinária? São dois assuntos, duas questões. Eu trabalho com odontologia anestesiando para odontólogos, anestesiando os pacientes veterinários para tratamentos odontológicos há bastante tempo, há mais de 20 anos. Minha esposa é odontóloga veterinária e eu sou sócio proprietário de uma clínica que é só de odontologia veterinária, que é a Clínica Odontocão, em Curitiba. Então, a gente tem essa relação com a odontologia. E o anestesista precisa estar presente no tratamento do paciente, tratamento odontológico do paciente veterinário. Por quê? Porque ele precisa estar anestesiado com anestesia geral, Portanto, são raríssimos os casos que nós fazemos em pequenos animais, falando de pequenos animais. Em equinos a gente consegue fazer mais coisas com o paciente acordado, mas em cão e em gato o bichinho tem que estar sob hipnose, então tem que estar completamente desacordado, na maioria das vezes entubado, portanto o anestesista tem uma relação próxima com o tratamento. E quanto à sua questão, Irene, a odontologia ela é idêntica no sentido das doenças, no sentido... O que difere a odontologia veterinária da odontologia humana é principalmente a questão estética, que nos animais não humanos, nos bichos, nós não damos tanta importância. Não é que nós deixamos de fazer um serviço bonito, mas como a estética é muito importante para o animal humano, portanto, para as pessoas, porque está ali no seu dia a dia, ter um sorriso bonito, ter uma aparência legal para ela também se sentir bem, e aí isso tem um viés importante na odontologia humana. Com os bichos a gente não percebeu isso até hoje, que eles se olham no espelho, veem o dente que podia ser um pouco mais branco ou mais alinhado, Essa é a principal diferença. Quanto às afecções, quanto às doenças mesmo, as fraturas, as doenças de infecção, as diferenças de mordida, que fazem com que os dentes atrapalhem na mastigação ou atrapalhem na saúde da boca, colocar aparelho com questões não estéticas, fazer tratamentos de canal, fazer adequações ósseas, são todas iguais, tudo a mesma coisa. Eu nunca nem imaginei. Tudo a mesma coisa. Um tratamento de canal existe para cães, para gatos também? Claro, tudo igual. Uma das diferenças é que quando a gente faz na veterinária, pelo fato do paciente ter que estar sob anestesia geral, o que traz mais aflição para a família, tem um pouco mais de risco do que só tomar uma anestesia local, embora nós usemos também anestesia local e regional junto com a anestesia geral, é que a gente quer terminar o tratamento do canal no mesmo procedimento. O objetivo, geralmente, da equipe cirúrgica, porque é uma equipe, não é um dentista
fazendo um tratamento, como na maioria das vezes é conosco, né? Quando a gente vai ao dentista. É uma equipe cirúrgica, portanto tem anestesista, tem auxiliar de anestesista, tem cirurgião, tem auxiliar de cirurgião, tem o volante da sala, porque envolve uma dinâmica mais de centro cirúrgico, né? Portanto, a gente quer terminar o canal no mesmo dia, por exemplo, nessa tua questão, né? Então, no dentista de gente, embora o canal seja igual, dos primatas é igual, então ele tem uma anatomia igual dos primatas humanos e dos primatas não humanos, né? A pontinha do canal, do ápice do canal lá dentro do osso, ela é abertinho, dos cães já é fechadinho, e dos gatos também já é fechadinho, são particularidades anatômicas. E isso reduz o tempo de tratamento? Ou não? Eu acredito, não sou dentista, mas eu acredito que dê menos problema tratar o canal de um cão e de um gato do que de um primata, porque ao fazer a limagem, que é a retirada da polpa de dentro do dente, quando faz o canal, geralmente você tira todo o canal, ou tira uma parte do canal e faz um curativo, né? Ao tirar tudo, às vezes atravessa a lima lá no osso. E isso pode daí dar uma infecção óssea. Nos primatas, humanos e não humanos. Já nos cães e nos gatos é fechadinho, tem menos chance disso acontecer. Mas faz tratamento de canal e a gente quer começar e terminar no mesmo dia para não precisar mais fazer. Ok. E quais são os sinais assim mais comuns de doenças periodontais que a gente identifica neles para... porque a gente iria mais para um mau hálito, eu acho, isso, né? Assim, tutor, na base da ignorância, falando isso assim, aí. né? Se eu tô me relacionando com o gato, com o cachorro... Sente o cheiro. Talvez o cheiro que né? dá um sinal de que... A grande... a gente tem uma certa angústia, porque os pets menores, né? Ali menores de 10 quilos, vamos dizer assim, né? Tem assim estimativa de mais de 85% a 90% desses pets sofrem de doença periodontal silenciosa, né? Por quê? Porque no máximo o tutor não manipula a boquinha, né? Ou se manipula levemente, não abre, porque tem que, né? O veterinário faz isso, e muitas vezes até o veterinário geral, que não tem ali uma instrução maior sobre odontologia, também não faz um exame odontológico adequado, né? Ou considera aquilo como normal, porque é muito comum. Na minha época de faculdade, né, década de 90, ninguém se falava muito disso, começou ali, né? Mas falava-se pouco a gente abria para olhar a mucosa, para apertar ali a mucosa para ver se a pressão de preenchimento capilar está boa, olhava um monte de cálculo, um monte de doença, mas não considerava isso como algo importante. E é super importante, a ocorrência é super alta, e a doença, o cheiro é uma das coisas, mas não podemos ficar só nessa. Tem que olhar, os sinais são basicamente cheiro, que a gente sente, né? E o visual, né? Alguns pacientes passam a ter incômodo ou começam a comer mais de um lado, você percebe que ele joga para lá e para cá na boquinha, né? Mas a questão de dor é difícil da gente perceber, por quê? E aí vai um aperto no coração das mães e dos pais de pet, né? Que eu tenho que falar porque é muito importante, já que é um canal que está para isso, né? Está para instruir. Que como é uma doença crônica e ela é gradual, é uma infecção que vai se instalando devagarinho, ela faz dor, só que ela é uma dor que vai cronificando, portanto, não é uma dor aguda de uma quebra de um dente que o canal fica exposto. E aí, sentiu, mastiguei uma pedra no pão e quebrou meu dente, né? Não é assim, pode acontecer isso também, né? Com cão, eles mordem ossinho também, isso é algo importante da gente falar, tem tipo de coisa certa para mastigar, boa, né? Mas essa doença periodontal, onde a infecção vai comendo os ligamentos em volta dos dentes, né? O ligamento periodontal, e vai comendo o osso,
causa dor, só que ela é gradual, portanto o bichinho ele se acostuma com aquilo. Ele não entende que aquilo é uma condição aguda, que ele reage diferente. Não, ele vai tendo uma vidinha até feliz. É como se fizesse parte dele já. Aquilo. Até feliz com dor. E aí vem algo que choca muita gente na clínica de odontologia. E a gente também fica chocado, né? Assim, sentido. Porque as pessoas vêm e fazem um tratamento e existem muitos relatos de pessoas que falam ele não era aquele bichinho que eu conhecia. Ele é outro. Porque ele ficou muito feliz, ele ficou muito satisfeito. Ele, mesmo no pós-operatório imediato, que tem trauma cirúrgico, já alivia muito, né? Então ele muda completamente o comportamento de alegria, de disposição, de dormir melhor, de comer melhor, porque tirou aquela dor crônica e nem ele sabia que aquilo era dor, né? E não consegue se comunicar. Sim, sim. Né? E qual que é a recomendação para... Não digo para um tratamento, porque um tratamento tem que ter algo já acontecendo ali no dente, né? Mas para evitar doenças, qual que é a indicação de limpeza? Porque, igual você falou, ela depende, não é de uma sedação, é de algo mais profundo, né? De uma anestesia. E eu acho que o grande medo dos tutores hoje são isso. Eu falo porque eu tenho 3 braquicefálicos. Então, a gente sabe de toda a evolução que teve, né? No campo da anestesiologia e tudo mais, mas gente teme, né? Então vai castrar, sabe que vai ter que fazer, embora exija exames para, né, para ter um parâmetro ali e tudo mais. É um medo real dos tutores, né? Então, assim, aí eu pensar, vai ser uma vez por ano, vai ser 2 vezes ao ano, qual que é a frequência que seria indicada hoje para... E os ossinhos, não esqueça dos ossinhos. A frequência indicada aí. É nunca precisar. A frequência indicada é nunca precisar. Então, o que eu aconselho, né? É que haja uma instrução pequenininho da família que vai receber aquele pet. Né? E, de preferência, uma instrução por um profissional da área que sabe fazer o treinamento da família para poder manipular a boca do bichinho, né? Porque não é só também ser treinado, tem que ter tempo, que hoje em dia cada vez a gente tem menos, né? Embora os pets estejam tomando um lugar na família, né? Que às vezes a família não tem um filho próprio de sangue, mas tem um pet como um filho, e daí destina esse tempo, destina esse investimento de dinheiro, destina, né, a energia para deixar ele bem. A gente vê muito isso no Odontocão, né, lá na clínica. Então, é basicamente, primeiro, sabendo a técnica, né, sabendo o que tem de produto para, junto com a técnica de mexer na boquinha, de fazer a escovação, o que tem de produtinho para colocar na comida, que ajuda a deixar o cálculo mais mole, o popular tártaro, né? Mais molinho, e usar os brinquedos certos, usar, né, a remoção da placa, porque quando está duro não tem mais o que fazer. Precisa do tratamento sob anestesia geral. Né? Até tem uma linha... Por isso que é interessante é nunca precisar, não chegar nesse ponto, né? Claro, uma linha até de veterinários aí tem tentado fazer isso por conta do medo das famílias, tem tentado fazer tratamento, limpeza sem anestesia, sabe? O Conselho Brasileiro de Odontologia Veterinária já posicionou de forma tácita, não é possível fazer bem feito assim. É muito estressante, é muito... Não consegue fazer. Não consegue, porque nenhum bichinho vai ficar com a boca aberta para você ir com uma cureta por dentro até no meio, né? Entrar na gengiva e raspar na velocidade certa, do jeito certo, que o dentista de gente, periodontista, faz. Ele te anestesia, você fica com a boca aberta, e ele tem uma técnica para fazer isso como um artesão, né? É um artesão, então isso exige uma destreza manual que com o movimento não é possível. Inclusive a gente pode machucar, e machuca, né? Então não se consegue fazer isso. Então essa anestesia free, eu procuro tudo que é novo gera resistência, né? A gente, como veterinário um pouco mais antigo, também fica mais tendencioso a
falar do que a gente sabe que funciona. A gente não vai falar que não funciona para nada. Né? Às vezes, para remoção da placa pode ser útil, né? Porque a placa é quando está ainda aquele branquinho, que dá para remover com a unha. Sim. Né? É ali que tem que tirar. E isso vira cálculo horas depois, né? 24 horas, sem mexer nada, essas bactérias começam a se unir tanto que daí vai virando uma pedrinha. E aí não tem mais o que fazer. Tem uma remoção mais forte e depois, super importante, fazer o polimento também. Né? Então, voltando, tem que fazer, de preferência nunca, tem raças, você falou que tem bichinho com focinho curto, braquicefálico, eles têm mais problema porque ao selecionar de forma artificial, que é o que a gente fez com as raças, as raças humanas, elas foram se ajeitando no planeta lá, né? As raças de animais nós manipulamos principalmente para um objetivo de trabalho, estético, né? O pug é super fofo, super inteligente, tem uma cara de expressão super bonita. Super sofrido para ele ser né? assim. Mas, por quê? Porque ele tem aquele focinho fechadinho, é gordinho, né? E aí vem um monte de coisinhas junto com isso, dentre elas, todo braquicefálico, o dente ao invés de estar um do lado do outro, eles estão assim, ó. Porque não cabe. O número de dentes está no DNA, então vai sair o número de dentes que está determinado no DNA. Não vai sair menos porque a boca é encurtada. Então vai sair os mesmos, só que eles vão sair tudo um em cima do outro. E quando está assim, a chance de grudar a comidinha aqui e não conseguir remover é muito maior. Então, bichinhos braquicefálicos, o Yorkshire, que hoje é uma raça que está na moda, né? Os Lulu também, por mais que não sejam braquicefálicos, são pequenininhos, né? Também tem relação ao comportamento de como que eles comem, né? Como que eles brincam, aqueles que são mais lentinhos, não brincam muito, não mexem muito a boca, tem mais predisposição a ter cálculo, a ter doença. Então, precisa de uma orientação. Precisa de uma orientação, de preferência, com odontólogo. E vocês fazem esse serviço de orientação aos tutores de como fazer? Porque, imagina, eu nem sabia de muita coisa. Acho que de tudo que você começou a falar aqui, a ignorância estava batendo lá em cima. Então, interessante isso, porque a gente também não sabe que é ofertado esse serviço, né? Aonde ir. Hoje, acho que quando você quer aprender alguma coisa, saber de alguma coisa, você procura muito o YouTube, como fazer, né? O que fazer e tudo. Mas, assim, de você ter um respaldo de um profissional, né? Que nem tem a clínica que faça isso, é muito importante. Sim, que é essa ordem da prevenção. A gente não trabalha com a prevenção, né? Você vai trabalhar quando tá, né? Com a boca tá cheirando ruim. Tá? Opa, medicina, então eu tenho que ver. Aí é grave já. Grave. Mas se existe, né, uma prevenção desde pequenos, para que essa base que você diz, para não precisar, né? Para não precisar. Precisaram para fazer o mínimo, uma coisa mais sutil, assim. Não, que eu, como anestesista, não tenho medo de anestesia. Né? Por quê? Porque eu faço milhares. Mas essa é outra coisa que a gente tem que saber aqui de você também. Essa questão da anestesia, né? Que mitos tem aí com a anestesia e o que a gente tem de segurança e de hoje para todos eles, né? Porque os pets são nossos filhos, né? Então o cuidado e esse, né, mistério, assim, a anestesia é sempre algo que, mesmo para os humanos também, né? E é engraçado, porque a gente fica... o medo que a gente tem da anestesia em perder aquele pet ali, a gente também deveria ter o cuidado em prevenir para que ele não precisasse, porque também tem uma questão de saúde desse nisso, quadro, né? Exatamente, isso, Lourenço, isso. É informativo, né? Informativo. Então, a anestesia, ela embora não seja super antiga, né, como a medicina, ela revolucionou a medicina. E antes da anestesia, a medicina tinha muita dificuldade em fazer algo que sabia que tinha o problema, mas não conseguia fazer porque tinha muita dor, né? Então, mas eu digo assim, eu sempre falo disso com as famílias, né? Porque essa é eu vou lá fazer a avaliação pré-anestésica de todos os pacientes, ou eu, ou alguém da equipe de anestesiologia da Odontocão,
né, ou né, da clínica que a gente esteja, a gente faz as avaliações pré-anestésicas para conhecer o paciente. Essa é uma parte importante, né? O ideal que seja o anestesista que vai anestesiar, que conheça o paciente antes, né? Ou outro anestesista da equipe, ou outro médico da equipe, que esteja em relação com a família. E a anestesia, portanto, ela na odontologia é muito raro evoluir para uma coisa ruim, sabe? Por quê? Porque dificilmente a gente pega bichinhos descompensados para fazer anestesia geral na odontologia, né? Se ele tem um câncer, se ele tem, por exemplo, um atropelado, não vai mexer na boca, que está sangrando por dentro, né? Um bichinho com câncer terminal, dificilmente a gente vai dar um foco para a boca, a não ser que esteja doendo muito. Às vezes acontece, né? O bichinho está com metástase, está com câncer, mas está com uma dor na boca que ele não merece passar o resto da vida dele com dor. Então a gente intervém, né? Um bichinho com uma infecção no útero, lá, uma piometra, que é uma afecção comum em fêmeas, né? Que está com sepse, que a gente fala, que é uma infecção generalizada, não vai para a mesa de odontologia, né? E os casos perigosos são esses. São com paciente muito instável, que está sangrando, ou que está muito anêmico, ou que está, né, com uma infecção muito grave, ou que tem um tumor muito grande, vai perder muito sangue na hora que remover esse tumor, né? São essas as situações que a anestesia geral, anestesia balanceada, que a gente chama, que a gente usa um monte de técnica diferente, né? Que tem um risco maior de você perder o paciente, né? Mas o risco não é só de perder o paciente, é de ele, por exemplo, desenvolver uma insuficiência renal no pós-operatório, né? Porque ficou hipotenso, com a pressão mais baixa no transoperatório, a cirurgia foi muito demorada, né? Então não é só morrer, que é o medo que tem que existir, né? Também de outras coisinhas, mas em odontologia dificilmente a gente precisa entrar com um paciente tão instável que fica predisposto a essas coisas, né? Então eu sempre falo, né, que em mais de 20 anos anestesiando para odontologia, de morrer de verdade foi um paciente. E foram milhares e milhares de pacientes que eu fiz, né? Claro que os índices mudam de profissional para profissional, de equipe para equipe, de lugar para lugar, né? Porque é um conjunto de coisas, né? E também de tutor para tutor. Por incrível que pareça, aqueles tutores mais preocupados e mais desesperados, as intercorrências acontecem mais. Não me perguntem por quê. Tenho várias possibilidades. Hipóteses daí, né? Mas e aí cabe uma coisa, né? Já que eu falei disso. A confiança da família em entregar aquele ente para aquela equipe, ela tem que ser verdadeira, né? Tem que ser assim, puxa, vai dar tudo certo. Uma parceria, né? Porque isso muda o resultado. Só fala isso quem é velho ou esotérico. Ou estuda física quântica, né? Mas é verdade, aquelas famílias, aquelas pessoas que têm extremo medo, extrema preocupação, as ocorrências por algum motivo são maiores, né? Mas as anestesias para odontologia são seguras. Muitos pacientes que a gente atende são velhos, cardiopatas, hepatopatas, que é do fígado, nefropatas do rim, né? Muitos com problema cardíaco, porque hoje a longevidade aumentou dos bichinhos. Eles estão dentro de casa sendo cuidados, recebendo essa informação que a gente está dando, as vacinas, os tratamentos, então eles vivem muito mais do que antes. Eu sei disso, porque eu vivi antes e vivi agora, né? E tem uma realidade, por exemplo, em Morretes, onde eu atuo também, diferente, onde muito bicho fica livre, né? É semi-domiciliado, portanto, com menos vacina, com menos profilaxia, portanto é uma vida diferente e mais curta. Então muitos velhinhos, muitos doentes, mas mesmo assim... Com o dente limpo. Com o dente limpo, que também é uma das coisas que dá longevidade, né? Diminui a infecção no corpo.
e vão muito bem na anestesia. Então não pode ser um impeditivo para não pode ser. O que tem que ter é o quê? Anestesista. Uhum. Não é o tipo de anestesia, né? Tem lá o mito da anestesia inalatória, que é a melhor. Isso, é. Não. Tem que ter anestesista. Tá. Tendo anestesista, entrega ele para o anestesista, ele vai fazer o melhor. Que é o que ele se propôs a fazer, e quem é anestesista sabe fazer a maioria das técnicas, intravenosa, inalatória, os bloqueios locais, e ele vai, na hora, decidir, na hora com a pré-operatória, avaliação, exames, conhecendo o paciente, ele vai usar os seus sentidos e a sua ciência para decidir o melhor caminho junto com a equipe. Porque às vezes anestesiar com um cirurgião é de um jeito, com outro cirurgião é de outro jeito. E o anestesista também define a sua... Porque o objetivo do anestesista é o quê? É o final, né? Sair bem, sair vivo, sair com os órgãos funcionando 100%. E sem dor, né? Então, ele usa todas essas informações, a equipe, o lugar, quanto tempo vai demorar, quais exames eu tenho, e aí ele escolhe o melhor caminho. Né? E não tem uma regra não tem uma receita de bolo. Vai ser para cada caso, né? Avaliando a condição em medicina clínica não de tem cada... Não tem receita de bolo, tem uns caminhos mais comuns, né? Aqueles mais atualizados vão aprendendo mais caminhos, os mais experimentados conhecem bem poucos caminhos, mas conhecem bem aqueles caminhos. Né? Então, a experiência é super importante também. Né? Eu hoje, como mais experiente, percebo isso quando me relaciono com outros colegas mais novos, né? Mas aí a experiência, por isso que é legal a equipe maior, né? Onde tem mais experientes e tem mais jovens, tem aqueles com coisas novas. A inovação, né? outra experiência. Isso, tem atualização, é o que a gente está conseguindo fazer agora. Né? Nesse trabalho. Então, acho que desmistifica um pouco esse mito da anestesia, porque às vezes é isso que impede, né? Que é um impeditivo. Se, vai ter que ser por um processo anestésico, não tem, então melhor não. Adiando, né? Vamos recuar. Né? Não pode ser impeditivo. E hoje, para os tutores, assim, Lourenço, você falou que tem algumas coisas que são os brinquedos. Tem alguma coisa que a gente faça que possa ser muito prejudicial ou algo que eu te pergunto isso, porque os meus, eles são, né, super fã de garrafinha, de ficar brincando e mordendo aquilo garrafinha lá. PET, assim, essas, tá. Faz barulhinho, né? Isso, barulho, morde, eles são tarados naquilo. Mas teve um tempo que começou a aparecer umas garrafinhas com um risco de sangue, daí eu fiquei com medo que pudesse estar a própria garrafa prejudicando, ou algum ponto onde ela fica, não sei, mais afiada, ou se de repente fosse alguma coisa de um cachorro específico ali. Tem alguma coisa, que daí tem esses ossinhos, tem aquele veg, que são coisas específicas para eles comerem, que trabalham, limpeza. Isso, Alguma coisa assim, tem coisas que a gente faz achando que tá arrasando, tem coisas assim que você poderia falar, por favor, pare, não faça mais isso. Uma dica pra gente, assim, no dia a dia que possa facilitar, que seja uma coisa também natural. Isso, porque para mim a questão dos ossinhos passa por aí, né? Até que ponto eles são bons, eu já ouvi dizer que ao contrário, porque eles pode quebrar o dente, daí é pior, né? Então por aí, passa uma bola para você aí. Então, voltando aos sinais, você falou o sinal, né? Tem sangue aonde está mastigando? Por que tem sangue? Né? Pode ser por um trauma, como você imaginou, fez uma pontinha e traumatizou ali, né? Mas a maioria das vezes sangra porque a gengiva está inflamada, né? Quando tem inflamação, né? Igual o nosso mesmo, no ano, né? Isso. Em patologia, quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda a inflamação, tem os pilares da inflamação, né? Que é dor, que é calor, fica quente, que é rubor, fica vermelho. Por que fica vermelho? Porque tem mais irrigação. Tá? Tumor, que é aumento do volume e a perda da função daquela estrutura. Né? A inflamação causa isso, tem esses 5 pilares. Então, dentre esses pilares, o rubor, o tumor, que fica inchado, né? Então, quando a gente tem uma unha encravada, por que dói tanto? Porque está inflamado.
né? Não é porque está infeccionado. A infecção causou inflamação, né? E aquilo daquele tamanho, com dor, com calor, com rubor, só de tocar longe já dói bastante, né? Por exemplo. Então, uma mordida, né? Ela pode sangrar muito mais fácil, porque esse rubor, esse tumor tem vasos mais... Os mesmos vasos, geralmente, mas eles estão mais engurgitados. Eles estão com mais sangue. Para quê? Para trabalhar em cima da infecção. O corpo, a inflamação, ela é uma atenção para... tá doendo mais, então não mexe muito aí. Né? Então o dedo fica quietinho lá, né? O lugar inflamado não é para mexer muito com aquilo, né? Vamos jogar mais sangue lá. Isso eu tô falando o corpo, né? Tentando resolver no desenvolvimento, né? Na evolução do organismo vivo, esse mecanismo funcionou e fez a gente continuar se transformando e vivendo, né? Então colocar mais sangue num lugar com problema, infeccionado, por exemplo, ou né, lesionado, faz com que mais células de defesa passem por ali, façam o trabalho de englobar o que não é para estar ali, levar embora, né, levar substâncias de cicatrização, né, então uma gengiva inflamada sangra mais, né, então esse é um dos sinais que você falou. Se tem no ossinho, em qualquer brinquedo, sangue, possivelmente tem doença periodontal, que causa a inflamação. E quanto à dica, né, eu escuto as dentistas falando bastante, tanto que chegou ali porque quebrou o dente com determinados brinquedos, né, quanto aqueles que elas mais indicam. Né, os dentistas indicam ossos não naturais, porque o osso natural ele é muito firme. Claro, tem outros ossos tem de espécies e espécies. Se pegar o osso de coelho, por exemplo, o osso de uma ave, uma ave mais selvagem, que não é confinada para comer, que nem a gente come ou a maioria das pessoas que comem carne, come frango lá, é um osso mais mole. Não teria muito problema em mastigar aquilo. Embora o osso de frango faça, muitas vezes, umas pontinhas que podem machucar o esôfago, podem machucar o estômago, até perfurar o intestino, né? Por isso que o veterinário que fica daí paranoico, porque só recebe problema, né? Fala, não dê osso. Exatamente. Por favor, né? Osso. Para com esse negócio de osso, dá só ração. Vai me trazer aqui só problema daí. Então o osso natural, na maioria das vezes, aqueles bem firmes, né? O bicho tem muita força, né? E ele tem mais força num dente, que é chamado vulgarmente de carniceiro, que é o quarto premolar, né? Então são esses dentes aqui, nos carnívoros, né? O quarto premolar é super forte, ele tem 3 raízes, né? Um dentão enorme, e é lá que quando ele quer quebrar, é lá que ele usa. A força da mordida tá... Né? Tá lá, e daí coloca lá atrás e que às vezes quebra o dente, né? Quebra o dente, e muitas vezes a quebra desse dente não aparece, né? Não aparece. Porque a gente não mexe na boca do bicho. Não mexe na boca. Vai engolir o dente. E ele não vai usar sempre também, né? Ele continua a vida dele, às vezes com dor, acha que vai se ajeitando, ou tem algumas raças que ligam menos para dor, ou sentem menos dor, né? Que nem nas raças humanas, onde os orientais naturalmente também, né, o desenvolvimento da sua própria raça, sentem menos a dor, nos bichos também. Aqueles desenvolvidos para briga, por exemplo, né, os pitbulls, por exemplo, eles foram ali ajeitados, a raça deles, para serem gladiadores. Um gladiador não se mixa para uma mordida. Né? Não nem para uma mordida de outro. Isso faz parte dos ancestrais dele, que cada vez são mais vencedores. Cruzavam os vencedores com os vencedores com os vencedores, né? Portanto, eles sentem menos dor. Quando enfia uma agulha no pitbull, às vezes ele nem olha, né? Aí que bom. Tem outros que daí sentem muito mais. Velhinho, você tente a sentir muito mais, né?
Mas então, por exemplo, você tinha falado dos ossinhos feitos para ajudar na limpeza. Existem alguns com substâncias junto, né, que tem uma alga, né, que os desconfiaram que um povo, que eu acredito que sejam os mongóis, que usam essa alga na alimentação e não tem cálculo, não tem doença periodontal, né, fazem na sua dieta e daí passaram a usar para os bichos. E a gente tem esses produtos à disposição para colocar na comida ou, né, na pasta, né? Então, usar produtos que tenham ali uma recomendação expressa. Por exemplo, aqueles ossos que tem um couro, né? Um couro seco com 2 nozinhos na ponta. Esse aí, segundo as dentistas, é meio campeão de quebra-dente. Eu não Só que tem que levar em conta um monte de coisa, não podemos crucificar o produto. Generalizar isso para todo mundo. Por quê? Porque tem dente forte, tem dente fraco. Tudo bem. Tem dente que não tem doença periodontal, tem dente que tem. Tá. Então, brincadeira. O Pitbull é um atleta, super atleta, que sobe na parede, vai lá e pula e gruda num pneu lá e fica pendurado, feliz da vida. Ele ama aquilo, né? Ou os treinamentos de ataque, né? Que ele tem vontade, gosta de fazer aquilo, gosta de energia, então tá sujeito a trauma de quebrar o dente, né? E isso não adianta a gente falar que uma coisa funciona, a outra não. Mas a ocorrência é maior quando tampinha da garrafa, para quebrar dente, né? Os ossos muito duros, ossos naturais, tem mais chance de traumatizar se também está com a doença periodontal. Aumenta mais, porque o que segura o dente, o que coapta o dente no alvéolo, né, no osso, são ligamentos. Igual o ligamento de joelho, que, né, é comum falar, rompi meu ligamento. O ligamento do joelho liga o músculo no osso, né? É um ligamento. Nos dentes tem os ligamentos entre os dentes e o alvéolo, que é o osso também, um buraquinho que encaixa. Então, quando tem doença periodontal, a infecção começa aqui e vai comendinho, vai destruindo os ligamentos. Então, se os ligamentos também estão muito destruídos, o dente começa a ter mobilidade, né? Então, um ossinho desse, ao ser mordido com força, né? E quando está inflamado, coça, e daí dá vontade de morder mais, né? Então, o osso começa a mexer o dente começa a mexer dentro do osso, o que prejudica mais ainda o problema da fixação dele, e pode também quebrar, mais fácil quebrar o osso, acontece também. Tá. Então, acho que a dica fundamental, acho que é assim, visite o seu dentista, tem que verificar uma avaliação, dá para fazer só uma avaliação? Sabe qual que é o fundamental? Abra a boca do cachorro. As crianças fazem isso muito bem, e daí o que a gente faz? Manda as crianças pararem de fazer isso. O medo. A minha me via levantando, assim, puxando, e o medo, né, que tivesse uma reação, e também a gente nunca sabe se é muito felícia, né, se chega e faz assim, mas as crianças são ótimas nisso, né, elas têm que ser auxiliar de dentista, porque elas mexem, elas fazem isso, e a gente fica ali, mas não. Tem que ter a preocupação com bichos que podem morder. Sim. Né, porque vários podem morder, né? Também mordida de bicho, claro, por isso que eu digo, né, um bicho com potencial de mordida enorme, como um pitbull, que tem a mordida mais forte dos cães, como um pastor alemão, né? Por exemplo, na veterinária, o campeão que dá mais mordida em veterinário é pincher. Né? Por quê? Porque eles são super rápidos, foram criados para caçar rato, então são super ágeis, super rápidos, são encrenqueiros, os baixinhos são encrenqueiros. Né? Vale quanto pesa. Pois e são determinados, né? Não se mexam para um gigante que está segurando ele. Né? E eles mordem para valer. Né? Então, a família tem que, aos poucos, o fato de você mexer na boca de um carnívoro, de um cão, de um gato, já sociabiliza mais ele. Porque para permitir que alguém mexa numa boca, né, tem que ter uma relação
íntima. E por isso que eu te Né? perguntei do treinamento, que eu acho Sim, isso fundamental, porque às vezes existe um medo, e pode ser que uma técnica ajude, e que o cachorro Sim. vá ganhando confiança, porque daí já é o tutor, né? Sim. E às vezes a gente tem ali os xodós da gente, então que daí talvez permita. Desses, o meu são bulldogs franceses. Uhum. Então eu tenho 3. Personalidade, a raça é a mesma, personalidade totalmente Diferente, diferente. Um não leva desaforo para casa. Um você tem que saber o que pode e o que não pode, e ele vai te lembrar que ele tá ali. O outro, a minha filha vira do avesso, ele não faz absolutamente nada, ele fica com o olho desse tamanho, pedindo socorro, mas ele deixa virar do avesso. Então, até as coisas para se manipular nele é muito mais fácil do que no outro. Então, mas à medida de que você já tenha, já tá nessa relação, e talvez você só precise de uma técnica para te ajudar, para ganhar confiança, né? E a gente fazendo isso, porque soa um pouco estranho você sendo sócio, proprietário de algo que faz esse serviço, falar que o ideal é não precisar. Mas eu entendo, né, claro que a que partir do momento que precisa, é que não tá bom para o cão, né? Isso. Que existe uma doença já ali, que isso pode agravar. Então, eu entendo que seja isso. Mas é interessante o tutor saber o que pode fazer. Eu vi, tem uns líquidos que acho que é chobafinho. Pôr na água. Que você Pra coloca tomar, na água, que na medida que ele vai Ou tomar, para diz que não muda. jogar, né? Spray para pôr. Esse de spray, até onde eu sei, espero não cometer nenhuma injustiça, é só para odor mesmo. Aham. Não previne. É melhor nem fazer, porque é melhor que esse Eu acho que bafo ele não gosta. incomode a família. Para ela Ele tomar uma sinalizando, atitude. Sinaliza, daí sinaliza. É. Mas quanto a treinamento, né, não é uma técnica, são várias. Uhum. Tá. Mas a técnica de ser próximo do seu pet é a mais. E aí ela é genérica. Ser próximo, né? E ser dominante. Porque aquele pet que é dominante, né, Irene? Aquele pet que é dominante, você tem que ter uma tratativa com ele especial. Porque ele é dominante. Mas se você deixa ele ser dominante a ponto dele fazer tudo o que ele quer, daí é perigoso. aí não é que é perigoso, você não consegue dar o que A ele saúde, precisa o bem-estar para ele, né? Daí ele tudo é mais difícil, tudo é Uhum. mais traumático, Uhum. tudo é mais complicado, né? Então a gente daí evita muitas coisas, né? Então, se você interage bastante, se você é dominante, não quer dizer bater, não quer dizer nada disso, quer dizer ele confiar que você é o líder. Você que é o líder. Que você faz o certo, essa matilha da sua Isso. casa, que você é o líder, né? Você libera ele para comer a hora que você quer deixar. Naqueles mais difíceis, né? Naqueles que são super dominantes, não, você não vai comer não, cara. Passa uma fominha aí. Aí quando ele esquece de pedir, você fala, não, agora você pode. Fala, nossa, ele é o máximo. Meu Deus, aqui, Sim, né? sim. Ele liberou. Então, é essa confiança que ele vai ter, e daí você pode mexer na boquinha. Então, para os filhotes, para quem quer começar, né, enrolem uma gaze no dedo, que é abrasiva, e passem a gaze, neném, sem dente, né? Passem a gaze na gengiva, por dentro, na boquinha, porque daí passa a fazer parte da vidinha dele. Idealmente, todo dia. E se não der, quando der, né? Mas olhem. Mas né? só a gaze. Começa com a gaze, porque os produtos, eles servem para otimizar a desagregação bacteriana. Então, se você faz uma abrasão física, né? Uma abrasão física, tá aquela plaquinha de bactéria, né? Não escovei o dente na hora do almoço, não almocei, mas se eu olhar lá, tem um branquinho lá no meu dente, né? Ali tem bactéria, por quê? Todo o trato gastrointestinal precisa das bactérias para funcionar. Isso é natural, é normal, né? E elas vão se organizando. Se tem mais casinha para ela se esconder, fica mais lá, mais reforçado, quentinho, gostoso, com comidinha. Chega a comida da boca, fica ali, vão comendo, né? Se tem menos, que é menos bolsa, menos doença, mais fácil de limpar. Então, só a abrasão física já é suficiente. Mas, como a gente sabe que o físico daí é uma arte, escovar o dente é uma arte,
tantos para cá, Até para tantos os para lá, adultos, tantos né? para aqui, Sim, tantos para lá, exatamente. né? Porque a gente que é mãe tem que mandar. Exatamente. Tempo Escovar, de escovação, né? Eu ganhei uma escova que eu achei maravilhosa esses dias de Dia dos Pais, agora, que é uma escova elétrica, que eu nunca tive. Aí minhas filhas, minha esposa me deu. E aí eu achei fantástica, porque eu senti que o negócio funciona bem, né? Por quê? Porque uma coisa é uma abrasão, um vai e vem que eu faço no dente, né? Mas a escova elétrica, ela vibra muito rápido, então é otimizado esse movimento, então eu só preciso passar. Gira, Né? Em bicho, pode-se usar. Eu não vejo elas falando nada disso, mas certeza que pode, né? É normal, mas ele tem que se acostumar com aquele barulho, com aquela vibração, com aquilo, né? Bem do nada, né? A gente também não pode exagerar, né? Porque tem gente que, nossa, vou ter que arrancar até a sombra da bactéria. Não, tudo tem um bom senso que não dá para medir, né? Mas, então, a abrasão física é a principal. As pastas, o ideal é que sejam pastas enzimáticas. Né? Que tenham pastas que contenham enzimas que, depois que você terminou ali a pseudo-escovação que você vai fazer no seu pet, ou uma boa escovação, porque é difícil de fazer. Por dentro, lá no fundo, o último dente. Tem que se empenhar muito. Né? Então, essa pasta, se ela fica ali, ela tem enzima que ela fica trabalhandinho ainda, sabe? Comendo a bactéria. Então ela fica ainda agindo. Então, às vezes, só o fato de você passar essa pasta ao invés de você fazer a cada ano e meio uma limpeza, você puxa mais uns meses para frente. Se você coloca o pozinho lá daquela alga na comidinha, estica um pouquinho mais. Se você dá os brinquedinhos que ajudam a fazer essa escovação mecânica na brincadeira, estica ainda mais. Não que seja o negócio de esticar, seja de ter mais saúde. Mas está prevenindo mais, né? Isso, previne mais e a saúde e a manutenção. Você não precisa fazer uma prevenção tão regular, mesmo que intervencionista, que é essa que a gente faz mais. Essa grande. Né? E só para não perder o gancho, e foi muito bom que vocês comentaram, né, que, puxa, que pode ter um treinamento, né? Nós estamos capacitando profissionais que não são da medicina veterinária para serem técnicos em odontologia veterinária. Legal. Tá? Isso foi algo que nos ocorreu e eu acho que é um super campo de trabalho para quem quer trabalhar. Então, aqueles que já têm habilidade com os bichos, né, ou que acham que têm intimidade, né, puxa, um dia eu quero ser veterinário, um dia eu quero ser tosador, um dia eu quero, né, que se dá bem, sabe, mesmo que instintivamente, sem aprender, são pessoas com um dom, né? Então esse dom tem que ser usado. Se a gente consegue pegar essas pessoas que já trabalham, portanto, teoricamente já tem esse dom, que não trabalha, ninguém trabalha muito tempo em algo que não fique confortável, né? Que não fique confortável. Então, ensine a olhar, a fazer uma avaliação, né? Mesmo que não tão técnica, mas uma avaliação que aqui tem coisa errada. Aqui tem coisa errada, vamos procurar alguém, né? Mas principalmente aqueles que vão se dedicar à escovação, porque veterinário não se dedica à escovação. Sim, não cabe, né? Cabe, mas não se dedica. Por quê? Porque o que vem é o problema. Isso. Não, que vem a escovação como antes. Isso. Tá. Então o que vem é o problema instalado, claro. A gente vai remediar. E também acho porque está muito fatiado, né? Um cuida do pé, do osso, outro cuida do pulmão. Não tem também, mas olha, o veterinário generalista, e hoje eu sou veterinário generalista também. Eu comecei especialista, que na época que eu me formei era o auge das especializações, né? Então eu me formei, me dediquei à anestesiologia, fiz residência em anestesiologia e fiquei 20 anos fazendo anestesiologia. Agora, 3, 4, 5 anos para trás, eu também passei a ser generalista. E é super legal. Eu fiz um caminho inverso. E antigamente ninguém olhava a boca do bicho, ninguém dava atenção para isso. Por quê? Porque é supérfluo. Né? Quando levava no veterinário, quando o bicho estava quase morrendo, não comia, ou foi atropelado, ou né, uma pata estava pendurada, quebrada, que a pessoa via. Então, enquanto está comendo, por que você vai levar para ver um dente? Está comendo. Ah, já perdeu. Essa também é uma coisa comum, né? Ah, não, já perdeu vários dentinhos. Quando
Antigamente se falava isso também com as pessoas mais velhas, né? Nossa, o vô já perdeu vários dentes. Isso. Considerava normal isso, né? Exato. Não é, hoje em dia ninguém perde mais dente. O máximo o dentista tira e coloca um Outro zerado vai lá dizer, em seguida, Isso. então. e cuida e Vida tá que todo mundo segue. com a boca saudável, né? Verdade. Essa era a minha fantasia. Eu achava que se fica velho, o dente tem que cair. Se Pois vai é. perder dente. E com bicho ainda tem essa E fantasia. ainda tem isso. As Olha pessoas só. ainda falam, não, tá perdendo os dentinhos. É como se fosse. Se perdeu é porque doeu muito até chegar lá. Tá. E daí caiu. Tá. Isso Legal. aí, nossa, não pra cair é assim, normal. nada normal. Não, Não é é Nada Não normal. vamos Tá. normalizar. Isso. Isso. Não vamos normalizar. Não. Então, para finalizar, um sonho vai ser e vai acontecer porque o mercado está pedindo, né? Quando tem dinheiro envolvido, as coisas andam mais rápido. E é né? uma área que muito cresce, né? O técnico, O então técnico, procure, isso, nos procure, técnico, isso. nos procure no Isso. Tocão, quem tiver Legal. interesse. Isso. Manda um Quem recado ouvir, ali para. nos procure, isso. né? É. A gente quer formar técnicos Técnicos. em odontologia veterinária para cuidar, não para tratar. Tá. Uhum. Olha. Cuidar do zero. O passeador de cão, esse é um cara Isso. que tem que ser técnico em odontologia veterinária e junto com o passeio ele escova o dente todo dia. Aham. Né? O pet shop que uma vez, 2 vezes por semana vai tomar banho, tem vários que vão semanalmente sim. ou mais de uma vez por semana, tem que saber fazer bem feito isso. Uhum. Tem um certificado de que ele sabe o que está fazendo. Excelente. Né? Então eu acho que isso vai dar uma alavancada no negócio de diminuir a doença. Sim. Sim. Bacana. Muito legal, excelente. Muito obrigada, Dr. Lourenço Malucelli Neto, pela Tá sua bom. presença e Nossa, pelas adorei. dicas, Isso não? também. Adorei. Desmistificando um pouco os mistérios da odontologia, da anestesiologia, né? Tá, muito legal, muito obrigada. Disponha, foi um E prazer. aí, vocês sabem que podem rever, né, esse programa nas nossas redes, no YouTube, no Spotify e na TV Mais Pet. Ok? Esperamos vocês lá, tragam as suas questões e nos vemos na próxima roda de conversa do Bicho Gente Podcast. Até mais. Mais. Tchau, tchau.